Agora sim. Então eu vou fazer aqui uma eu peço, por favor, que vocês respondam essa questão, joia? Em relação à nossa avaliação. Duas pessoas que estão na sala não responderam aqui a questão. Então, eu estou compartilhando com vocês as respostas, né? Então, nós tivemos, nós vamos ter nós vamos ter 22 pessoas respondendo das 24, uma pessoa não está ciente de como será a avaliação, né? Eu solicito para que essa pessoa entre em contato com a Daniela, que é representante de sala, para ter ciência da avaliação. E caso essa pessoa que não esteja ciente de como será a avaliação, ela pode me fazer uma pergunta agora, ou pode entrar em contato comigo, caso ela não queira, caso ela queira ficar anônima, tá bom? Alguém me perguntou aqui no chat como que vão ser as questões, né? As questões, elas vão ser de dois tipos, tá bom, Gabriela? Ela vai ser questão para descrever a imagem e a estrutura, como também vão ter questões somente teóricas, tá? Vão ser dos dois tipos. Mais alguma questão em relação à prova? A prova não, né? A avaliação, né? Nem sei se chama-se de avaliação, né? Eu não sei ainda, Eduardo, quantas questões vão ser. Eu não fiz, eu não fiz ainda a avaliação, tá? Eu vou fazer hoje à tarde. Mais alguém? Então, só relembrando que amanhã, das 2 às 4, eu estarei presente para quem quiser fazer sincronicamente a avaliação, tá? Que aí, nesse momento, eu posso tirar as dúvidas que venham a surgir em relação às questões. Já no outro período, né, eu não vou estar sincronicamente e também não vai adiantar me mandar e-mail ou mandar WhatsApp no momento, porque pode ser que eu não consiga responder, tá bom? Então,
passem para os demais, porque nunca tem todo mundo na sala, então passem para os demais essas informações. A gente vai começar a nossa aula de sistema respiratório e depois a gente vai corrigir, tá? As atividades. Vocês fizeram as atividades? Também não adianta, né? As atividades são para vocês fazerem, né? Que vale a presença e também vale a nota, né? Só que não é para eu ficar falando e vocês escrevendo, né? É para vocês, quando tem a correção, já terem feito, né? A atividade. Vocês percebem que atualmente, no nível que vocês estão já na graduação, e principalmente esse ano, vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre o aprendizado de vocês, né? Então, eu estou tentando, eu acredito que os outros professores também, dar o maior conteúdo e o melhor conteúdo para vocês. Mas na universidade, nem tudo, né, é igual na escola, no ensino médio. Tá? Então, vocês têm todo o material que vocês necessitam para estudar, certo? Agora, a cobrança e o conteúdo e o aprendizado vem por parte de vocês. Bom, então a gente está entrando aqui no sistema respiratório. Ontem a gente teve aquela aula sobre realidade virtual, né, com a parte de teórico e prática de sistema circulatório, né, cardiovascular. E, se eu não me engano, a Natália me fez uma questão referente, mais uma vez, sobre as veias, né? Então, Natália, existe uma variação anatômica muito grande em relação à cefálica e à veia basílica, assim como em todo o sistema cardiovascular, né? A literatura demonstra, né, que a veia cefálica ela desemboca, né, na veia axilar, certo? E que a veia basílica, a gente vai ter duas veias braquiais, né, porque ela acompanha a artéria braquial, e alguns autores na literatura, inclusive, falam que a veia basílica é a que forma, né, a veia axilar. Tá? Então, outros falam que a basílica desemboca na braquial, né? Existe uma série de informações referente a isso. Tá? Uns falam que forma, outros falam que desembocam, outros falam que ela pode estar desembocando mais superior, mais inferior. É bem controverso em relação a essa região, né, da desembocadura, tanto da cefálica quanto da basílica. A gente vai levar em consideração que a basílica desemboca na braquial, certo? Ou que a braquial forma junto com a basílica a axilar, tá? A gente vai levar isso em consideração, tá? E a cefálica, ela desemboca na axilar. Mas na literatura também há casos que tem, por exemplo, a cefálica desembocando na subclávia também. Tá? Então, se vocês forem buscar artigos científicos, vocês vão ver e vão encontrar muita coisa referente a essa região do retorno venoso de membro superior. Obrigada, professor. Imagina. Então, a gente vai estar estudando o sistema respiratório, né? Então, hoje a gente vai estar falando de vias aéreas superiores e amanhã a gente vai estar falando... Amanhã não, na próxima quarta-feira a gente vai estar falando de vias aéreas inferiores, tá? Vamos ver até que ponto que eu consigo explicar para vocês hoje. Então, quando a gente pensa em sistema respiratório, né, os aspectos gerais dele, a gente vai definir esse sistema como sendo os órgãos que fazem a nutrição do organismo
por meio de alimentos no estado gasoso, ou seja, é o oxigênio, certo? Então, a função do sistema respiratório é justamente fazer a troca gasosa, né? E aí, nesse caso, quando a gente vai ter essa troca gasosa, a gente vai ver tanto a função de respiração que a gente vai ter, né? E essa função de respiração, ela vai ser subdividida em 3 tipos, né? Podendo ser a ventilação, a difusão e o transporte. Tá? Então, esses 3 tipos que fazem parte da respiração, né, vão estar cada um numa função específica ou numa região específica do nosso organismo. Então, a ventilação é o processo de inspiração e expiração. Então, toda vez que o oxigênio, né, vamos dizer assim, o ar, né, que está no meio externo, vem para dentro do nosso corpo, né, a gente diz que é um processo de inspiração, e toda vez que a gente exala, né, o ar, a gente diz que é um processo de expiração. Vocês vão ver lá na fisiologia que a inspiração é um processo com gasto de energia, é um processo ativo, né? A gente vai ter músculos trabalhando para que ocorra esse processo de inspiração. Já o processo de expiração é um processo passivo, sem gasto de energia. Tá? Então, esse processo de ventilação, a gente vai estar estudando um pouco mais lá no penúltimo slide da aula da próxima quarta-feira. Entretanto, vocês vão estar estudando mais profundamente esse processo de ventilação na fisiologia. Tá? Vocês vão ver que a diferença para que ocorra a ventilação é justamente em virtude da mudança que tem entre a pressão parcial interna e a pressão parcial externa do nosso corpo. Tá? Então, a função dos músculos, né, é justamente aumentar, né, a nossa cavidade torácica, e isso faz com que a pressão parcial dentro do nosso tórax diminua, né, e isso faz então com que o ar seja puxado para dentro do nosso tórax, para dentro dos nossos pulmões. E o inverso é na expiração. Esses músculos se relaxam, né? Então a cavidade torácica acaba diminuindo de tamanho, de volume, a pressão parcial aumenta, né? Ela fica maior do que a pressão externa, e aí esse ar é sugado para fora e dentro da cavidade torácica, né? Se vocês já assistiram algum filme, por exemplo, de acidente de avião, né, vocês vão ter aquela cena clássica, né, da pessoa sendo sugada para fora do avião, né, justamente porque a pressão dentro do avião ela vai ser maior do que a pressão fora do avião, né? Então a pessoa é sugada para fora, né, que é isso que ocorre naqueles filmes, certo? E a gente sabe que quanto mais alto tiver, menor vai ser a pressão que a gente vai ter, certo? Ou seja, o ar vai estar mais rarefeito, né? E aí, consequentemente, né, a dificuldade para se respirar também vai ser maior, tá? Contar só um casinho para vocês, né? Um dos meus hobbies, né, é fazer montanhismo, né? Então, eu subo algumas montanhas aí, montanhas de altitude, né, acima de 4.000 metros. O ano passado eu fui para a África, subi o Kilimanjaro, até podia ter postado uma foto aqui para vocês verem, né, com 5.895 metros acima do nível do mar, né, e é bem difícil de respirar. Então, é justamente em virtude desse ar rarefeito, né. Montanhas acima de 7.000, né, 8.000, montanhas acima de 8.000 metros, só existe 14 no mundo, né, inclusive o Everest, o K2, são montanhas acima de 8.000. As pessoas só chegam lá em cima, ou a maioria das pessoas chegam lá em cima, com suplemento de oxigênio, né, com oxigênio suplementar, que o pessoal chama, porque a quantidade de oxigênio lá é muito baixa. Não é que o oxigênio tem menor proporção,
né, que a quantidade do ar é menor. A quantidade de oxigênio em São Paulo ou no litoral, né, a nível do mar, ou a 1.000 metros, 2.000 metros ou 8.000 metros, né, a quantidade de oxigênio é a mesma. Tá? O que muda é justamente como a relação desse ar está com o ambiente. Tá? Então, o ar começa a ficar muito rarefeito e com grande dificuldade de se inspirar. Tá? Então, para quem tem curiosidade ou gosta dessa parte aí, é um prato cheio para vocês estudarem. Inclusive, mais para frente, na fisiologia, vocês podem fazer pesquisas em relação a isso. Bom, a difusão é a passagem do oxigênio dos alvéolos pulmonares para o sangue e de gás carbônico do sangue para os alvéolos pulmonares. Então, a gente diz que a difusão ela é a nível pulmonar. Então, é aquele sangue que é aquele oxigênio que, né, aquela troca que ocorre lá nos pulmões, na nossa pequena circulação. Já o transporte, né, ele é a nível celular, né, tecidual e celular, né, então vai ser a passagem do oxigênio para fora das células e a passagem de oxigênio para dentro das células e a passagem do gás carbônico para fora das células, né, então é a troca gasosa a nível celular. E aí a gente lembra que, principalmente aí na grande circulação, é que ocorre essa passagem. Vale lembrar que quem carrega, né, o oxigênio é justamente as hemácias, né, como vocês devem lembrar lá do ensino médio. Né? Então, ela que faz o carreamento, né, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico. E quando a gente tem, por exemplo, o monóxido de carbono, né, ligado com essa hemácia acaba sendo inutilizada. Então, por isso que muitas vezes a intoxicação que ocorre em fogo, por exemplo, que a pessoa acaba morrendo por intoxicação gasosa, se dá por monóxido de carbono. Claro que pode ter outros gases que podem estar causando essa intoxicação, né? Mas o monóxido de carbono ele acaba impedindo com que essa hemácia se ligue ao oxigênio e ao gás carbônico para fazer a função dela de transportar, tá? Esses gases. Então, ele acaba sendo, né, muito complicado num curto período de prazo. Né? Vale lembrar que as hemácias, elas têm em média, né, 40 dias que elas duram, né? Depois elas são destruídas lá pelo baço. Né? Então, a partir do momento em que essa célula está inutilizada, ela fica rodando no nosso corpo até ficar envelhecida, né, e ser destruída pelo baço. Tá? Então, isso em grandes quantidades, como no caso de um incêndio, né, em que a pessoa absorve muito monóxido de carbono, acaba ficando quase impossível dela ter esse transporte aí, e a pessoa acaba tendo uma saturação de oxigênio muito baixa, tá? Saturação normal é de 97%, 98%, né? A saturação de oxigênio, que é aquele aparelhinho que a gente coloca aqui no dedo indicador, tudo bem? O COVID, né, as pessoas estão saturando bem pouco, né? Chega a saturar 92%, 93%, né? E essa saturação já dá aspectos muito complicados cianóticos, né? Que é quando a pessoa fica com a pele arroxeada, principalmente da periferia, né, dos dedos, né, os lóbulos da orelha também ficam arroxeados, a ponta do nariz, né, aspecto cianótico, e a pessoa acaba tendo um comprometimento muito sério, tendo que ser internada, e durante a internação acaba tendo que ter a suplementação de oxigênio, que é quando só coloca aqueles 2 caninhos de oxigênio, ou no caso mais graves, como a gente está vendo, né, é justamente a intubação, né, que é para levar esse oxigênio praticamente 100%, né? O nosso ar, como vocês sabem, só tem 21% de oxigênio, né? Então, quando tem a pessoa tá nesse estado que ela está tendo que ser mamada, assim que se fala, né, que ela está tendo
que ter o oxigênio 100% porque está entubada, porque está bem complicado o quadro dessa pessoa e não pode simplesmente tirar da noite para o dia. Tem todo um processo de desmame, né, dessa intubação. Então, é um quadro muito delicado em relação à intubação e, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Então, o sistema respiratório, ele vai estar dividido em duas porções, né? Uma porção condutora e uma porção respiratória. A porção condutora, né, é a que vai pegar o ar e vai transportá-lo, vai filtrá-lo, purificá-lo, umidificá-lo e vai aquecê-lo, né? E já a porção respiratória, que são os pulmões, né, os alvéolos pulmonares que estão presentes nos pulmões, né, é justamente o que vai estar fazendo a troca gasosa ali, né, levando o gás carbônico que está sendo retirado das células, né, e está absorvendo o oxigênio, ou seja, ele está fazendo a difusão. Então, a gente vai estar estudando essas duas porções aí do sistema respiratório. Então, quem que faz parte da porção condutora, né? São esses órgãos aqui, ó, certo? Que vão estar fazendo parte desses órgãos, da porção condutora. O nariz, a cavidade nasal, seios paranasais, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, tá? A traqueia aqui não tem acento, tá? Tá com acento, mas não tem mais. Então, nariz, cavidade nasal, seios paranasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Estes são os órgãos que vão estar formando a porção condutora. E a porção respiratória, né, é formado pelos pulmões. Então, esses são os órgãos, aí, a gama de órgãos que a gente vai estar estudando. Na aula de hoje, a gente vai começar aqui pelo nariz, né? E vamos estar terminando aqui, provavelmente, na faringe. E na próxima aula, a gente vai estar falando laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. Tá? Então, a gente vai dividir em sistema respiratório superior, né? E inferior. Sendo que a faringe é o último órgão ali das vias aéreas superiores. Além dessa função respiratória, né, como vocês podem estar observando aí, algum desses outros órgãos também, eles vão ter a função relacionada com outros aspectos, né? Por exemplo, a gente vai ter a cavidade nasal, né, estando relacionado com o olfato, né? Então, a gente tem o olfato que faz parte ali do sistema nervoso, né? A olfação é um dos sentidos que nós temos, né? E, como vocês podem observar, é um órgão que faz parte do sistema respiratório, mas que está envolvido com outra função. A gente também tem a laringe, que vai ter a função de fonação na fala, né? Vocês vão se lembrar que a gente vai ter as pregas vocais, também denominadas aí popularmente de cordas vocais, né? O nome anatômico delas, né? Porque são 4, né? 2 de cada lado, né? São 4 pregas. A gente vai estar falando mais sobre elas quando estivermos estudando de laringe, né? Então vai estar relacionado com a fonação, tá? Então a gente observa que esses órgãos aí também possuem essas funções não somente respiratórias, mas também relacionada com outras funções, como a fala e o cheiro. Então, vamos começar falando do nariz, tá? A gente vai falar do nariz, cavidade nasal e seios paranasais e a faringe. Vamos ver se a faringe dá tempo de terminar hoje, senão a gente termina na próxima aula. Então, sistema respiratório, porção condutora, o nariz. Então, quando a gente pensa em nariz, né, a gente vai para uma área que se chama rinologia, né? Rinite, né? Rine, né? Significa
justamente nariz, né? Elogia é o estudo, então rinologia é o estudo do nariz e, consequentemente, das suas doenças, né? Quando a gente observa o nariz, né, ele vai possuir essas características, né, que eu já vou mostrar para vocês ali nos slides, né? Ele vai ter uma base no formato de uma pirâmide, né? Vai ser o primeiro órgão que vai estar constituindo para a passagem do ar. Ele vai estar atuando como um condicionador do ar, ou seja, ele vai filtrar, aquecer e umidificar esse ar. Também é nessa região que vai receber as lágrimas e as secreções da mucosa nasal. E, além disso, o nariz ele é o órgão periférico no sentido da olfação, do olfato. Tá? Então, a gente vai estar falando novamente dessas características aí ao longo da apresentação. Então, aí, 2 belos narizes, né, que a gente tem na sociedade. Então, aqui a gente consegue observar o nosso nariz, né? Então, notem, né, que ele vai ter essa base aqui no formato piramidal, né, ou de pera, né? Então, essa abertura aqui do nariz, ela é justamente chamada de abertura piriforme, tá? E aí a abertura piriforme, ela vai ser dividida, né, por um septo, que é conhecido como septo nasal, formando, então, dessa forma, 2 narinas, né? A narina direita, desse lado aqui, e a narina esquerda, desse outro lado aqui. Quando a gente observa a constituição do nariz, nessa imagem, né, percebam que a gente vai ter o teto desse nariz e, claro, da cavidade nasal, sendo formado pelos ossos nasais, aqui ó, em número de 2, osso nasal direito e osso nasal esquerdo. A gente vai ter toda a parede lateral formada por esse osso aqui, que é a maxila, certo? E a gente vai ter também a maxila fazendo a base dessa cavidade nasal, que a gente vai ver mais para frente, e um outro osso que fica aqui profundamente, que vai ser o palatino, né, fazendo também o soalho, né, ou a base dessa cavidade nasal. Então aqui a gente vê o nariz, né? Percebam que essa região da entrada do nariz aqui, ela vai ter esse formato piramidal, que vai ser a base, né? E aí ele vai ter 3 pontos, 3 regiões o nariz, né? Então, aqui entre o osso frontal e o osso nasal, a gente vai ter o que se chama raiz do nariz, né? A raiz do nariz. Depois a gente vai ter todo o dorso do nariz, né? E a ponta do nariz, o nome anatômico dela é ápice, é o ápice do nariz. Tá? Então, olhando de perfil, a gente vai conseguir observar, então, a raiz, o dorso e o ápice do nariz. E percebam que o nariz, além de ter essa constituição óssea, também vai ter uma constituição cartilagínea, como vocês observam nessa imagem. Tá? O nariz é bem suscetível à fratura, né? Então, o que quebra, o que se fratura no nariz é principalmente a cartilagem, dificilmente se fratura a parte óssea do nariz, se fratura mais a cartilagem. As cirurgias, né, as rinoplastias, né, que são as cirurgias de nariz, né, seja por fundo estético, seja por algum outro motivo, né, seja mesmo por saúde, né, saúde, não que o estético não seja, mas para qual fim que seja, né, normalmente as cirurgias são dadas aqui na região onde a gente vai ter a cartilagem, e não lá em cima, lá onde a gente vai ter a estrutura óssea do esqueleto do nariz. Então, a gente vai ter essa cartilagem que eu estou mostrando aqui pelo laser pointer aqui, né? Então, a gente observa essa cartilagem denominada cartilagem do septo nasal,
certo? Então, essa cartilagem é a cartilagem do septo nasal. Depois, a gente vai possuir, né, então, essa cartilagem aqui, ó, cartilagem do septo nasal. Depois, a gente vai ver essa cartilagem, né, que ela está fazendo justamente a entrada do nariz, que é denominada de narina, né, a narina esquerda e a narina direita, que dá o formato, né, ovalado para a entrada do nariz, que ela é chamada de cartilagem alar maior, tá? Cartilagem alar maior. Depois a gente vai ter a cartilagem alar menor, que ela fica nessa região aqui, a cartilagem alar menor. E depois a gente vai possuir cartilagens pequenas, né, que só está demonstrando uma, mas às vezes tem mais que uma, tem duas, três inclusive, que são as cartilagens acessórias, né? Então, as 4 cartilagens que estão formando o nosso nariz é a cartilagem do septo nasal, cartilagem alar maior, cartilagem alar menor e a cartilagem, as cartilagens acessórias. Nessa imagem perfil, a gente consegue observar então aqui, ó, entre o osso frontal e o osso nasal, essa região aqui, que é a raiz do nariz. Depois a gente tem todo o dorso do nariz, finalizando aqui na ponta do nariz, que é justamente o ápice do nariz. Percebam que essa cartilagem alar, essas cartilagens, né, as cartilagens alares, a do septo nasal, ela vai estar sobre aqui um tecido colagenoso, né, um tecido fibroso e colagenoso de sustentação, né? E percebam que pode ter um pouco de gordura nessa região aqui também, tá? Então pode ter um coxinha, entre aspas, adiposo nessa região. Então, os elementos que a gente tem anatômicos no nariz, né? Então é a raiz, como eu falei para vocês, que vai ser a extremidade superior da pirâmide. A base, acabei não falando da base, né? A base é onde está a narina, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, ela tem esse formato piramidal, né? O nariz tem esse formato piramidal, né? Então, a base é aqui inferiormente aqui, que coincide também com aquela abertura piriforme. Então, a gente vai ter a base, que vai ser a extremidade inferior, as narinas, né? Que vão ter esses orifícios elípticos separados pelo septo nasal, e que comunicam o meio externo com a cavidade nasal. O ápice é o ponto mais projetado anteriormente da base do nariz, e o dorso do nariz, que ele pode ser formado de 3 tipos, né? Ele pode ser retilíneo, côncavo ou convexo, né? A gente já vai dar uma olhada nesses 3 tipos, né? E muito da beleza, entre aspas, também, né? Do formato, né? O formato do nariz é dado por esses 3 tipos, né? E a gente sempre brinca aí, né? Se a pessoa é nariguda ou não, né? Então, isso, né? Se a pessoa tem um nariz empinado, né? Em relação ao dorso do nariz. Outra regiãozinha que é bem importante lá no nariz. Então, a narina é o orifício, certo? É como se fosse a entrada, né? A janela, né? O vestíbulo é a primeira regiãozinha do nariz, né? Então, o vestíbulo é justamente a região elíptica aqui, seria a narina, tá? A abertura é a narina, a janela, a abertura. Depois que tem a abertura, dentro já do nariz, né, a gente vai ter a entrada, que se chama vestíbulo, vestíbulo do nariz. Tá? O vestíbulo no nariz, vestíbulo significa entrada. Vocês prestaram vestibular para entrar na melhor faculdade de biomedicina do Brasil, certo? Então, vocês fizeram vestibular. Então, vestíbulo significa entrada. E aqui a gente também tem um vestíbulo nessa região aqui, que é onde vão estar os pelos do nariz, tá? Mas esses pelos, esses grupos de pelos no nariz, se chama vibriças, né? E eles servem justamente para ajudar
na principal função do nariz aí, que é justamente a de filtração, umidificação e aquecer o aquecimento do ar. Tá? Então, quem vai estar filtrando, né, o nosso ar é justamente as vibriças, tá? Que são esses pelos que a gente possui aqui na entrada do nariz. Então, aqui, só para a gente demonstrar, né? Então, esse primeiro dessa mulher aqui é o dorso do nariz. Ele é côncavo, como vocês podem observar, né? Que é aquele nariz rebitado, né? Arrebitado, né? Bem da Marilyn Monroe, né? Tem esse tipo de nariz. Né? Então, só para a gente observar. Aqui, a gente consegue ver novamente aqui a nossa base do nariz, né, com esse formato piramidal, né? E aqui a gente observa o septo nasal, certo? Então, aqui seria a narina esquerda e aqui a narina direita. Observem que nessa imagem, né, a gente está vendo só o sistema esquelético, só os ossos, né? A gente não está vendo as articulações aí que estão formando o nosso nariz. Aqui a gente está observando internamente, né, como que se dá o nosso nariz, né, e também já observando um pouquinho da cavidade nasal, né. Então aqui foi retirado aqui o crânio do lado direito, né, e a gente está vendo o crânio do lado esquerdo. O crânio do lado esquerdo, a gente está vendo o crânio do lado direito, como vocês podem observar. Aqui está o septo nasal, né, então onde eu estou com o laser pointer aqui, seria a cavidade nasal esquerda, tá? Se eu conseguisse colocar o laser pointer aqui, ó, entre o septo nasal e a parede lateral aqui dada pela maxila, ou seja, se eu conseguisse colocar aqui para dentro, eu estaria dentro do septo nasal direito, tá? Dentro da cavidade nasal direita, desculpa, dentro da cavidade nasal direita. Então, observem que o crânio, a gente está vendo o crânio aqui do lado direito, mas a cavidade nasal, a gente está vendo à esquerda, tá? Com a presença do septo nasal. Tá? Quais são os dois ossos que vão estar formando o septo nasal? O superior aqui, como vocês podem observar, né, é a lâmina perpendicular do osso etimoide. Lâmina perpendicular do osso etimoide. E inferiormente, a gente vai ter o vômer, V-O-M-E-R, tá? O vômer fazendo a parte inferior do septo nasal. Então, o septo nasal ele vai ser formado pela lâmina perpendicular do etimoide mais o osso vômer. Como eu falei para vocês, né, a base da cavidade nasal sendo dada pelo osso da maxila e por esse osso aqui, que está com essa coloração aqui, que parece um alaranjado aqui, que é justamente o vômer, ou o palatino, desculpa, o palatino. A parte superior da cavidade nasal, como vocês podem observar, né, vai ser dada pelo osso nasal, pelo osso frontal e também pela essa lâmina aqui que chama lâmina cribiforme, né? A lâmina cribiforme do etimoide, né? Lâmina cribiforme do etimoide. Aqui posteriormente aqui a gente consegue observar, né, o esfenoide, tá? E aqui a gente vai ter aqui o seio esfenoidal, que a gente vai estar falando mais para frente. Tá? Então a gente vai ter toda essa denominação aqui na região do nariz aqui da cavidade nasal, como elementos aí ou estruturas ósseas compondo tanto o nariz quanto a cavidade nasal. Então aqui a gente vai ter mais dois tipos, né, de nariz. Observem que aqui a gente vai ter um tipo mais retilíneo, aqui vai ter até convexo, né, ó, fazendo aquele nariz de bruxa igual o meu, né, convexo. E aqui a gente vai ter um nariz mais reto aqui, que é o nariz retilíneo. Tá? Eu, particularmente, prefiro esse aqui, certo? O arrebitado, né? O nariz no formato côncavo, né?
Aí depois vocês me falam, esse nariz aqui, certo? Um pouquinho mais côncavo, né? Igual o da Marilyn Monroe, tá? Então, vai ter diferença e depois vocês me falem qual que vocês mais gostam aí nesses três tipos de dorso do nariz. Então aqui a gente consegue observar, a imagem está pegando mais a parte da boca, né? Mas aqui a gente consegue observar, ó, então a narina direita, né? Aqui está a cartilagem alar, né? Ó, a cartilagem alar está aqui, né? Aqui é lábio, né? O lábio superior, lábio inferior, né? E aqui a gente consegue ver a entrada do nariz, né? Com as vibriças, tá vendo? Ó, com os pelos na região do vestíbulo, tá? Então essa regiãozinha aqui é justamente o vestíbulo. E observem, né, que o céu da boca, né, que é assim que a gente fala popularmente, né, ele vai ser formado tanto pelo uma parte mole como uma parte dura, né? A parte dura se chama palato duro, né, e a parte mole se chama-se palato mole, tá? Palato mole a gente não vai estar conversando agora, mas o palato duro, que é justamente a divisão que vai ter entre a cavidade nasal e a cavidade oral, como a gente observa, vai ser dada por esses dois ossos, a maxila anteriormente e o palatino posteriormente, tá? Então, o soalho, certo? Ó, o soalho da cavidade nasal é o teto da cavidade oral, tá? Então, eles vão ter uma relação muito próximas aqui entre a cavidade nasal e a cavidade oral. Mais uma vez, quem faz essa parede, quem faz essa separação, é justamente a maxila anteriormente e o palatino posteriormente. A função do nariz em relação ao olfato, né? Então, vocês sabem que grande parte dos mamíferos possui muito desenvolvido o olfato, né? E formas, né? Percebam que cada um, né, dos nossos queridos mamíferos aí, nossos bichinhos, né, possuem tipos de narizes diferentes, tá? E também alguns têm esses narizes mais desenvolvidos, né, o olfato mais desenvolvido, outros menos desenvolvidos. Eu tenho uma história legal para contar sobre animais com olfato bem apurado. Vou contar aqui rapidamente para vocês. Em 2013, eu estava fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos. E eu resolvi, né, eu e minha mulher, a gente foi fazer uma caminhada, né? A gente foi fazer uma trilha, né? Contratamos a agência e a gente foi fazer uma trilha pelo Grand Canyon, né? Vocês devem conhecer o Grand Canyon, né? Então, a trilha era de 4 dias, né? E a gente saía de um lado do Canyon, né? Descia, atravessava o Rio Colorado, ficava 2 dias lá pelo Rio Colorado e no 4º dia subia pelo outro lado, lá do Canyon. Tá? Então acho que se não me engano, andava no total 55 quilômetros, mais ou menos, né? Quando a gente desceu lá no primeira noite, né, que a gente desceu para acampar, estávamos em 6 pessoas. Né? Eram 5 turistas e o guia. E a gente parou na área de camping lá para montar barraca, tal, comer. E o guia falou assim, ó, por favor, né, não deixem a mochila de vocês com os snacks, né, para fora da cabana, né? Ou também, se vocês forem colocar, coloquem ali em cima, né? E tinha um poste assim, feito pelos homens mesmo, assim, né? E você colocava ali, né? Naquele poste, assim, tinha uns ganchos, você colocava ali os seus snacks ali naquela região, né? A tua mochilinha de snack, né? Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o meu aqui mesmo, né? Não tem problema, né? Aí lá pelas tantas, assim, a gente já estava sentado na mesa comendo, né? Devia ser umas 6h30, 7 da tarde, assim. A gente já estava comendo, de repente o guia, né? Fica todo mundo quieto.
né? E aí todo mundo ficou quieto, né? Aí o guia falou, vocês estão escutando, né? E aí um barulhinho, sabe aquele barulhinho de roedor que faz, né? Aí a gente falou, sim, sim, né? Estamos escutando. Ele falou, quem é que foi deixou para fora, né? A mochila, né? Com os snacks, né? Aí eu, né? Todo sem graça, né? Levantei a mão e justamente, né? Ele falou que os bichos que estão lá naquela região, eles comem muito restos de alimento, né? Então eles acabam ficando próximo dos acampamentos. E eles têm um olfato super apurado, né? Então o bichinho já estava querendo roubar lá o meu chocolate que eu ia comer no dia seguinte lá na trilha, né? Então eles têm realmente aí bem desenvolvido essa parte de olfato, né? Como outros animais, né, que a gente vai ver, tem a parte da visão muito bem apurada. Então só uma historinha aí para a gente contar. Então, vamos lá para a cavidade nasal. Deixa eu só beber uma água. Alguma dúvida até agora? Eu não sei que animal que era, Eduardo. Era um roedor. Era pequenininho, assim, parecia um ratinho. Um pouco maior que um ratinho, assim. Eu sei que ele era um roedor, mas eu não sei qual que era. Ô, Biggerson, a gente vai conversar um pouquinho sobre o olfato daqui a pouco. Vocês vão ter uma aula só de sistema nervoso, órgãos do sentido. A gente vai estar falando um pouco mais sobre os órgãos, sobre o olfato, tá? Mas a gente tem algumas coisas que eu já vou dar uma introduzida na aula de hoje, tá? Mas vocês vão ter aulas exclusivamente sobre o olfato mais para frente. Ixi, não está aparecendo. Ah, apareceu. A Gabriela tá. Eu já vou te responder, tá bom, Gabriela? Mas sim, né? O septo nasal, ele é formado também pela aquela cartilagem, né? A cartilagem do septo nasal. Então, a cartilagem do septo nasal, ela forma tanto o teto, né, da cavidade nasal, como ela também manda, né, para dentro um pedaço dela para formar o septo nasal, junto com os ossos. Então vamos lá, cavidade nasal. Alguma das coisas da cavidade nasal eu já falei para vocês, né? Então, a cavidade nasal é justamente a cavidade, né, em que ocorre o que é a cavidade do nariz, né? Então a gente vai ter esse esqueleto que a gente chama de nariz por fora, né? E o que está por dentro ali para a passagem do ar, justamente por onde está passando o ar. E também a gente pode ver que também o olfato, né? O cheiro também vai estar chegando nessa região, né? É a cavidade nasal. Ela se inicia nas narinas e vai terminar nessa região posterior aqui, ó, chamada de côanos, né? Então, o que é o côano, né? É o orifício que se encontra na passagem da cavidade nasal para a parte nasal da faringe, né? Sendo mais larga anteriormente do que posteriormente. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, imagine que a gente vai... são tubos, né? Então, a entrada do tubo anteriormente é a narina e a saída desse tubo posteriormente vai ser o côano, né? E quando tem essa saída posterior do côano, já vai estar em outro órgão, que é justamente a faringe, certo? Que vai ser nessa parte nasal da faringe que a gente vai estar vendo mais para frente. Tá? Então, pensem que a gente está fazendo o caminho que o ar está fazendo desde o meio externo até chegar aos pulmões. Aí a gente vai estar estudando didaticamente cada um desses órgãos separados.
Então, como eu já falei para vocês, né, a cavidade nasal ela vai possuir um teto, né, que vai ser formado pelo osso nasal e pelas cartilagens nasais, principalmente a cartilagem do septo nasal, né? Vai possuir um assoalho, que vai ser o palato duro, formado pelo osso palatino e pela maxila, duas paredes, né? Uma lateral e outra medial, né? E essa medial também chamada de septal, né? A parede lateral dada pelo osso da maxila e a parede medial vai ser dada ali pelos ossos, né? E pela cartilagem que está formando o septo nasal. Vai possuir dois orifícios de entrada anteriores, que vão ser a narina, e dois orifícios de saída, né, que vão ser os cônos. Né? Não está dando para ler aqui, mas é exatamente isso que vão ser os orifícios de saída da cavidade nasal. Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Né? Então, a gente está vendo nessa imagem aqui a base do crânio, como vocês podem observar. Né? Então, aqui tá os dentes aqui superiores, né? Então a gente está vendo aqui o soalho da cavidade nasal. Né? Então a gente está observando aqui o palato duro, tá? E aí observem o palato duro formado anteriormente aqui pela maxila e posteriormente aqui sendo formado aqui pelo palatino, como vocês podem observar, né? Aqui é a saída posterior, ó, é a mesma que a gente está observando aqui, ó, é a saída posterior, né, da cavidade nasal. Essa saída, né, essa abertura, que é denominada de côano. Tá? Então, a gente vai ter uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Né? Quem é que está formando essa saída? Ó, quem são os ossos que formam essa saída? Lateralmente é o osso esfenoide. Inferiormente, né? Porque a gente está olhando no inverso, a gente está olhando a base do crânio, né? Inferiormente é o palatino e medialmente aqui é o vômer. Ah, aqui está o vômer também, né? Então ele está daqui e entra lá para dentro da cavidade nasal. Tá? Então, formando o côano, a gente vai ter o palatino, o vômer e o esfenoide. Tá? Essa daqui, vocês devem lembrar daquele processo, né? O processo pterigóideo. Essa aqui é a lâmina medial do processo pterigóideo, tá? Lá do esfenoide. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter o côano esquerdo e aqui é o côano direito. E a gente não consegue ver a faringe, né, que estaria nessa região. E aqui é uma imagem lá do laboratório, né, e a gente consegue ver bem aqui essa saída do côano. Então, a pergunta que a Gabriela fez, né? Então, ó, Gabriela, ó, a gente vai ter o vômer formando aqui a parede medial, né? Junto com a lâmina perpendicular do osso etimoide e anteriormente a gente vai ter a cartilagem do septo nasal. Tá? Então, essas três estruturas aqui formando o nosso septo nasal e aqui formando a narina, ó, como você pode observar, a cartilagem alar maior. Então, novamente aqui, ó, formando o teto do nariz, a gente vai ter o osso nasal, uma parte bem pequenininha do osso frontal e a lâmina cribiforme do osso etimoide. E aqui embaixo a gente vai ter o soalho, como eu falei para vocês, né, sendo formado aqui pela maxila e aqui ele formando também pelo palatino. Aqui a gente vê aqueles processos pterigóides que eu falei agora há pouco aqui, formando o côano aqui nessa região. Que a gente consegue ver aqui também, né? Ó, os processos pterigóides medial e lateral aqui. E aí, quando a gente vai observar agora a vista lateral, tá? Eu vou passar essa fase aqui, isso aqui, para a gente observar a parede lateral sendo formada aqui, ó, pela maxila, como vocês podem observar. E notem que nessa parede lateral, aqui está a parede medial, né? Ó, a parede medial e aqui a parede lateral, para a narina direita. E aqui é a parede medial e aqui é a parede lateral da narina esquerda, né? Ou seja, o septo nasal ele acaba fazendo a parede medial para as duas narinas, tanto para a direita quanto para a esquerda.
E observem que a gente vai ter essas três estruturas aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Que são as conchas nasais, certo? Ó, concha nasal superior, média e concha nasal inferior, tá? Essas conchas nasais são formadas por ossos, tá? A concha nasal superior e média é formada pelo osso etimoide e a concha nasal inferior, ela é um osso único, né, chamada de concha nasal inferior. E o que são essas conchas, né? São projeções lá na cavidade nasal, todas elas são recobertas pela mucosa, né? Essa mucosa que a gente vai ter em todo o sistema respiratório, que eu vou estar falando mais para frente, e vão estar delimitando alguns espaços, né? Para passagem de ar, que a gente também vai estar falando daqui a pouquinho, que são os meatos nasais. Então, abaixo de cada concha, né, ela tem um formato de vírgula, né? Então, abaixo de cada concha, a gente vai ter um espaço que vai ser chamado de meato. Então, abaixo da concha nasal superior, o meato nasal superior. Abaixo da concha nasal média, meato nasal médio. Abaixo da concha nasal inferior, meato nasal inferior. Então, por exemplo, aqui seria o meato nasal inferior, nessa regiãozinha aqui, ó. Aqui seria o meato nasal superior. Tá? Então, embaixo de cada uma delas, a gente vai ter o seu meato. Então, aqui a gente está vendo a parede lateral, certo? Ó, da narina direita, tudo bem? Então, observem que não tem mais o septo nasal. E aqui a gente consegue observar bem, ó, a concha nasal superior, a concha nasal média e aqui a concha nasal inferior. Tá? Concha nasal inferior, concha nasal média e aqui a concha nasal superior. Então, aqui teria um espaço, tá vendo? Ó? Tem um espaço aqui, ó, que seria o meato nasal. Ela tem esse formato de vírgula, né? Então, embaixo dessa concha nasal, o meato nasal superior, embaixo dessa o meato nasal médio e aqui o meato nasal inferior. E aqui a gente consegue observar com a mucosa, né? E a gente consegue ver melhor. Na peça, a gente acaba cortando aqui, ó, principalmente a concha nasal média, para vocês observarem o meato nasal, certo? Nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? Então, aqui com a mucosa, né, e com as outras estruturas que a gente tem no nosso corpo, vocês vão ter uma melhor noção aí da cavidade nasal. Tá? Então, percebam, né, que a gente está olhando aqui o hemicorpo direito, né, aqui é anterior e aqui é posterior, né? Então a gente consegue observar aqui, ó, a cartilagem alar maior, a cartilagem alar maior, a cartilagem do septo nasal, o osso nasal, o osso esfenoide, o osso frontal com o seio frontal, a lâmina perpendicular, a lâmina cribiforme, desculpa, a lâmina cribiforme. Aqui a gente consegue observar o seio esfenoidal. Aqui a gente vê a glândula, a hipófise. Eu vou falar um negócio para vocês agora. Aqui está a hipófise. Essa abertura aqui é a narina, né? A narina direita, com o vestíbulo da narina e as vibriças, como vocês podem observar. Palato duro, composto pela maxila e pelo osso palatino. Concha nasal superior, média e inferior e os meatos nasais. Essa abertura aqui seria aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, né? Claro que é didática, né? É o cono. Então, daqui de onde eu estou passando essa linha imaginária aqui, ó, para trás, toda essa região para trás aqui, ó, tudo isso aqui, descendo para cá, é a faringe, tá? Então, essa aqui é a parte nasal da faringe, tá? Então, observem que vai ter uma comunicação entre a cavidade nasal e a parte nasal da faringe. Quem é que faz essa comunicação? O cono, certo? Então, o cono é que faz a comunicação entre a cavidade nasal e a parte nasal da faringe. Outras estruturas aqui que a gente precisa saber. Aqui a gente vê a primeira vértebra cervical, o atlas. Aqui está o dente do áxis, ó, certo? O dente do áxis, da segunda vértebra cervical. Aqui está C3, ó lá, C3.
aqui já estaria C4, né? E assim por diante, tudo bem? Aqui a gente está observando a medula espinal, nessa região. Aqui estaria o bulbo, aqui estaria o bulbo. Aqui a gente consegue, o bulbo, aqui a gente consegue ver a ponte e aqui em cima o mesencéfalo, fazendo parte aqui do sistema nervoso. E observando bem essa região, né, notem que, né, a glândula hipófise está aqui, ó, certo? Nessa região aqui, que é a cela turca, que a gente já viu sobre ela, né? Então, aqui está a cela turca, né? E cirurgias de hipófise, né? A melhor forma de chegar para se fazer a cirurgia é pela cavidade nasal, né? Então, entra pela cavidade nasal, perfura, né, o septo, perfura-se o seio esfenoidal, né? E aí se chega lá na glândula hipófise, tá? Então, observem que a gente vai ter esse caminho cirúrgico, né? Muito melhor do que vir por cima aqui, tendo que atingir aqui a região frontal aqui do nosso encéfalo. Então, mais uma vez, a cavidade nasal, né? Percebam, né, que a gente vai ter a entrada, que vai ser formada pelas narinas, né? Aí a gente vai ter o septo nasal, como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, bem distribuída, né, ó, o septo nasal. Então, a entrada anterior à narina, a entrada posterior, a saída, né, posterior aqui o cono, a parede lateral e a parede medial, o soalho formado pelo palato duro, né? Quando a gente observa a parede lateral, como vocês podem observar, a gente vai ter aqui, ó, concha nasal superior, concha nasal média e a concha nasal inferior, né, em formato de vírgula, como eu falei para vocês, ó, para a passagem do ar, né? E essa passagem do ar que entra pela narina passa por esses meatos nasais, né, e sai no sentido da faringe, passa pelo côano, né? Então, qual que é a função do meato nasal, né? O ar quando entra no nosso a cavidade nasal, ele entra revolto, né? Ele não entra retinho, né? Ele entra revolto, senão também não roda moinho, mas ele não entra retilíneo, perfeito, né? Então a função do meato nasal é justamente dar um direcionamento para esse ar, como vocês podem observar, tá? Então a gente tem essas três estruturas que fazem essa função, os três meatos. E lá em cima, ó, certo? Ó, lá em cima do meato nasal superior, a gente vai ter um recesso, que vai estar bem aqui, ó, anteriormente ao seio esfenoidal, que é o recesso esfenoidal, certo? Recesso esfenoidal. Esfenoetimoidal ou recesso esfenoidal, tá? Eu prefiro o recesso esfenoidal, que é um recesso que está nessa regiãozinha aqui. A gente observa ali de novo. Tá? Então, observem, ó, que a gente vai ter a faringe, tá aqui, né, ó, em verde, né? Então, a faringe se comunicando com a cavidade nasal pelo côno e a faringe também se comunicando aqui com a cavidade oral aqui por uma regiãozinha que se chama istmo das fauces, que a gente vai estar falando mais para frente. Tá? Então, didaticamente, né? Então, a região da faringe que se relaciona com a cavidade nasal é a parte nasal da faringe. A região da faringe que está se relacionando aqui com a cavidade oral é a parte oral da faringe. Tá? A gente volta a falar sobre isso. Então, uma pergunta que me fizeram aí sobre cavidade nasal, né, a relação dela com o olfato, né? Essa imagem demonstra algumas coisas para vocês. Observem aqui, ó, que a gente vai ter esse nervo aqui, ó, certo? Que é o segundo par de nervo que a gente vai ter no nosso corpo, que é o nervo olfatório, tá? O nervo olfatório, né? Ele é o nervo craniano, tá? É o segundo par de nervo craniano. E ele vai estar atravessando, ó, como vocês podem observar, a lâmina cribiforme, ó. Ele atravessa a lâmina cribiforme
para chegar lá em cima, para chegar aqui, ó, nessa região superior aqui, ó. Ele atravessa aqui, ó, certo? Ele chega nessa região aqui, que é justamente onde está o bulbo aqui, ó, o bulbo olfatório. Do bulbo olfatório, né, sai o trato olfatório, e esse trato olfatório vai estar chegando em regiões aqui como o uncus, lá no encéfalo, que a gente vai ver mais para frente, para que justamente ocorra a percepção do cheiro, tá? Então, essa região do uncus, que é muito bem desenvolvida ali, por exemplo, em caninos, tá? A gente não tem essa região tão desenvolvida. Se a gente passar um traço aqui, ó, certo? Virtual aqui, ó, imaginário aqui, a gente pode dividir essa região da cavidade nasal aqui, ó, superior aqui, ó, e anterior, antero superior, como estando mais relacionada ao olfato, tá? E essa região aqui, póstero inferior, mais relacionada com o sistema respiratório, com a passagem do ar, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, é nessa região superior aqui que a gente consegue ver a distribuição, né, dos nervos que vão estar relacionados com o olfato. Tá? Então, vocês percebam que é muito mais superior do que inferior, tanto no septo nasal quanto na parede lateral. Tá? Então, vão ter neurônios aqui que vão estar, na verdade, são axônios, né, dendritos e axônios, mas principalmente axônios, né, que vão estar recebendo ali a percepção do cheiro através de neurotransmissores. Né? Aí alguém fez uma pergunta para mim, eu acho que foi o Wigerson, relacionado como se tratar o olfato, né? Como eu falei para você, Wigerson, a gente vai ver que vão ter várias regiões que vão ocorrer, inclusive sinapses, né? Vão ter corpos de neurônios em regiões ali exclusivas. E a gente precisa saber onde que está tendo a lesão, né? Se está sendo no bulbo olfatório, né? Se vai estar sendo no bulbo, se está sendo no trato, se está sendo nos axônios, né? Então, sem saber o que está ocorrendo a lesão, a gente não sabe diagnosticar, não dá para saber se é um problema aí no sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Se for sistema nervoso central, é muito mais difícil a reabilitação. Se for sistema nervoso periférico, é mais fácil a reabilitação. Tá? Então, a gente precisa saber realmente o que está ocorrendo para que a gente consiga saber, né, como tratar. Atualmente, também, em relação ao Covid, né, tá bem em pauta, né, a questão do Covid. Vocês sabem que um dos sintomas que se tem é justamente a perda do olfato e também a perda do paladar. Tá? Sinceramente, eu não sei dizer para vocês, né, onde que está agindo, o vírus está agindo para que a gente perca o olfato, né? Mas eu posso estudar e amanhã contá-los para vocês aí, onde que está sendo realmente, que ele está agindo, o vírus está agindo, em qual porção, né, do nervo, né, ou qual região ali que ele está agindo para que a gente perca essa função. Professor, Oi. sobre o Covid, a coleta do exame do cotonete, pelo que eu vi, então é feito Uhum. na parte nasal da faringe, que é mais para trás, né? Uhum. E você sabe dizer o porquê? Porque não pode ser um pouco mais para frente, ou não sei, talvez na língua, não sei. Porque meio que pega ali a secreção, né? Isso, porque tem o maior acúmulo de secreção nessa região, né? E Ah, por estar perto da tonsila, a tonsila faríngea está aqui, ó, tá aqui em cima, tá vendo? Ó? Amanhã a gente vai vê-la, né? Então, é melhor pegar nessa região porque pode ter maior acúmulo de vírus naquela região também, né? entendi, obrigada. Então, a pessoa, ela levanta um pouco a cabeça, né? E pega lá, né? E também pega aqui na boca, né? Próximo da tonsila palatina, né? Também pega nessa região. Eu fiz esse teste, né, de PCR para ver se eu estava, né? Então pega tanto lá na parte nasal da faringe, né, quanto também próximo da tonsila, tanto próximo da tonsila palatina quanto próximo da tonsila faríngea. Entendi, obrigada, faz Ah. sentido mesmo.
Deixa eu ver o chat aqui que tem uma questão, eu acho. De vez em quando aparece, só que de vez em quando não. Alguém consegue ler para mim o chat aqui? Não está aparecendo. A Oi, só o Gabriela. Bigger agradecendo. Ah, tá bom então. Da Gabriela já respondeu já. Ah, tá. Obrigado. Então, gente, ó, na cavidade nasal a gente vai possuir alguns orifícios aí de comunicação. A gente vai ter a comunicação anterior, que é dada pela narina, a comunicação posterior, que é dada pelos côanos, né? Então, a comunicação anterior na narina é com o meio externo, o côano, que é com a faringe. A gente vai ter a comunicação com as lágrimas. Eu acho que vocês já devem ter sentido alguma vez na vida, né? O gosto da lágrima sem ela ter escorrido pelos olhos, por fora, né? Pela pele, pela face, né? Aquele gosto meio salgadinho de lágrima, né? Então, por quê? Porque existe uma comunicação, né, entre a glândula lacrimal, né, com a cavidade nasal e, consequentemente, depois existe a comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade oral e a gente acaba sentindo o gosto das lágrimas. A gente vai ter essa abertura do ducto lacrimonasal. Também vai ter a abertura para os seios, né? Dois deles a gente já falou aqui mais, né? O seio maxilar, o seio frontal, o seio esfenoidal e as células etimoidais. A gente já falou mais sobre o seio frontal e sobre o seio esfenoidal. Tá? Então a gente vai estar olhando cada um desses seios agora nos próximos slides. O seio, gente, é um espaço, tá? Seio, a definição de seio é espaço, tudo bem? Então, a glândula que se tem é a glândula mamária, tá? Não é seio, é mama, tudo bem? Que as mulheres têm. Tudo bem? O homem também tem, tá? O homem também tem a glândula mamária, só que ela está atrofiada. Tá? As mulheres têm em maior tamanho. Então, o seio é justamente um espaço. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver um seio, certo? Esse seio que a gente observa aqui é justamente o seio esfenoidal. Por que seio esfenoidal? Porque é um espaço que está dentro do osso esfenoidal. Aqui está o seio frontal, que está dentro de um espaço, né, lá no osso frontal. Existem algumas questionamentos em relação à função desses seios, né? Então, alguns autores dizem que eles existem justamente para que se tenha uma acústica, né? Então, uma função acústica, quando a gente fala, a gente consegue nos escutar, né? Então, ele faz essa função acústica dentro da nossa cavidade craniana. Outros autores dizem que ele tem a função de diminuição do peso, né, da massa craniana, né, porque imagina, os ossos são pesados, né, tem uma massa muito densa, né, então acaba diminuindo, né, a quantidade dessa massa, a gente fica mais leve, né, então para a sustentação do crânio, né, como um todo, da cabeça, é melhor, né. Tem função, até mesmo autores dizem que eles têm a função de ser uma reserva de ar, né? Então, essa é uma função que, para mim, é meio obsoleta, né? Porque imagina a quantidade de ar que cabe dentro desses seios, né? Então, se a pessoa precisar de ar, não é esse tanto de ar que vão estar dentro dos seios que vai estar salvando a vida dela, né? Tem alguns autores que falam que tem a função de aquecer o ar também, né? Porque está mais para dentro ali, o ar acaba circulando ali e acaba aquecendo o ar, né? E tem essa mucosa, né? Essa mucosa que está revestindo ele, né? De tecido epitelial, que está revestindo todo ele internamente, tá? Então pode ser que esteja aquecendo e filtrando também esse ar, tá? São os seios paranasais, tá? Esses aí que eu estou falando para vocês.
mas é importante lembrar de uma questão clínica relacionada aos nossos seios, né, que é justamente a sinusite, né? Se a gente está dentro de sala de aula, eu peço para as pessoas levantarem a mão, né, quem que já teve sinusite. Então, se alguém quiser aí, é só clicar aí, raise a hand, né, que a gente vai ver aí a quantidade de pessoas que já tiveram sinusite aqui dentro da sala, né? Mas vale lembrar que aí a Letícia, 2 participantes já levantaram, 3, ó, tá bem? Muitas pessoas têm a sinusite, né? E 4, ó, 3, né? Uma tirou. Não, enfim, né? Tem bastante gente que tem sinusite. A gente percebe que quem tem sinusite, né, sente um incômodo, né? Na região frontal, na região aqui maxilar, né? Aqui é do lado, na região esfenoidal, né? Justamente porque vai ter um acúmulo, né, de secreção, né? E quando assua o nariz, né, acaba saindo essa secreção e dá até um alívio, né, nessa região aí dos seios paranasais, tá? Então, poxa, se a infecção está no seio e eu consigo, de certa forma, tirar essa secreção pelo nariz, é porque existe a comunicação, né, entre esse seio e a cavidade nasal, tá? Que é justamente essas comunicações que a gente está vendo nesse slide, né? Então, ó, aqui está removido aqui, ó, o meato nasal médio está removido, o meato nasal inferior também está rebatido, né? Está cortado. Aqui está o meato nasal superior, né? Essa região superior aqui que é o recesso esfenoidal que eu falei agora há pouco, tá? Então percebam, né, ó, que vai existir uma comunicação, né, entre o seio esfenoidal e o recesso esfenoidal, né? Que vai existir uma comunicação aqui, ó, entre o seio frontal e o meato nasal médio, certo? Então percebam, né, que o meato é justamente, além daquela função que a gente viu de direcionar o ar, também vai ter essa função aí de estar fazendo a comunicação, de ser o orifício onde vai estar tendo a comunicação entre os seios e a cavidade nasal. Tá? Então, percebam, ó, aqui a gente vai ter o recesso esfenoidal, né? Aqui vai estar o meato nasal superior, meato nasal médio e aqui embaixo aqui o meato nasal inferior, né? Aqui a gente percebe, ó, o seio esfenoidal. Aqui estão as células etimoidais, né? Porque são células pelo formato, tá vendo? Não pelo tamanho, tá? Então acaba sendo dividido em anterior, médio e posterior, né? Aqui está o seio frontal e aqui para baixo aqui estaria o seio da maxila, né? E aí esses seios vão estar se comunicando com os meatos, né? Então, por exemplo, ó, as células etimoidais posteriores aqui acabam se comunicando aqui com o meato nasal superior e também com o recesso esfenoidal, tá vendo? O seio esfenoidal acaba se comunicando com o recesso esfenoidal, né? Aqui no meato nasal superior, ó, a gente observa que está se comunicando aqui com as células etimoidais médias, né? E com as células etimoidais anteriores. O meato nasal médio se comunicando aqui, ó, com o seio frontal, com o seio maxilar, tá? Então, existe essa comunicação aqui entre os seios e a cavidade nasal através dos meatos nasais. Pode falar, Letícia. Ah, tá bom. Então, a gente vai ter essa comunicação aqui, todas aqui. Vocês não precisam saber, certo? Exatamente. Ah, o seio frontal está se comunicando no meato nasal médio, tá? Isso vocês não precisam saber. Vocês só precisam saber que existe essa comunicação. Tá? Mas já tem estudo, como vocês podem observar, mostrando exatamente onde que está cada uma dessas comunicações. E aqui a outra, né? Aqui a gente consegue observar, né? Uma M-face à direita, né? Aqui está o olho direito, né? Aqui a gente observa
o ducto, né, lacrimal, ó, pode observar aqui os ósseos lacrimais aqui, né? Aqui a gente observa o ducto lacrimonasal, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, o ducto lacrimonasal aqui se formando aqui. A glândula lacrimal, ela fica nessa região aqui, ó, tá? Ela fica lateral à glândula lacrimal, tá? Então, a lágrima acaba escorrendo por aqui, por essa região. Percebam que aqui a gente vai ter um ósseo, ó, né, e acaba entrando para dentro do ducto lacrimonasal, ó. Ela entra para dentro do ducto lacrimonasal e a lágrima acaba escorrendo para dentro da cavidade nasal, né, no meato nasal inferior, ó lá, no meato nasal inferior. Aqui está o meato nasal médio, o superior está aqui em cima, tá? Então ela entra por aqui, no meato nasal inferior, ela escorre posteriormente, passa pelo coano, pela faringe, e aí ela vai parar lá na parte oral da faringe, onde possivelmente ela pode se anteriorizar, passando pelo istmo das fauces, para dentro da cavidade oral, e aí a gente vai sentir o gosto da língua, o gosto da lágrima lá nas papilas gustativas da língua. Tá? Então, ela tem um caminho, né? Por isso que a gente pode sentir o gosto das lágrimas através da cavidade nasal. Então, existe essa comunicação. Então, quando eu era pequeno, minha mãe falava, engole o choro, né? E aí eu tinha que, não engolir, né? Aspirar o choro. Tudo bem? Então, vendo mais um pouquinho dos seios paranasais, né? Então, são cavidades pneumáticas, né? Como eu falei para vocês, cheias de ar, né? E intraósseas, né? São esses 4, né? Frontal, esfenoidal, maxilar e as células etimoidais. Vai possuir um epitélio de revestimento contínuo com a mucosa respiratória, né? Então, esse epitélio, né? Vai ser um epitélio ciliado. Vocês vão ver que o sistema respiratório ele possui um epitélio ciliado justamente para a filtração do ar. Tá? Então, em todo o sistema respiratório, o tipo de tecido é o mesmo, né? O epitélio ciliado com essa função com cílios para fazer a filtração, né? E aí a gente vai ter a célula, são 3 seios e as células etimoidais, né? Então, o seio frontal, o seio esfenoidal e o seio maxilar, e as células etimoidais, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? E aí essas células etimoidais, elas podem ser de 4 a 20, que eu já falei também para vocês, né? Que elas são as anteriores, médias e posteriores, né? E elas vão estar situadas ali entre a órbita e a cavidade nasal. Tá? Então, elas vão estar nessa regiãozinha aqui, ó, entre a órbita e a cavidade nasal. Tá? Um pouco anterior da cristagalha, tá? Ali, anteriormente, ali, a lâmina cribiforme. Então, como eu disse para vocês, ó, não se sabe ao certo a função desses seios, né? Redução do peso da face, condicionamento do ar, né? Aquecimento do ar, insulação, ressonância e até mesmo reserva de oxigênio. Tá? Eu acredito que os dois mais aí, claro que não são excludentes, né? Mas eu acredito que a redução do peso da face, o aquecimento e a ressonância da voz são os que têm funções aí mais cabíveis aos seios paranasais. Olha lá, as células etimoidais, né? Percebam que é o formato dela, tá vendo? De 4 a 20, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Então, é o formato, né? Não é o tamanho, né? Porque células são microscópicas, né? Então, aqui a gente vê pelo formato delas, por isso que são células etimoidais. Aqui a gente vê o seio frontal, né? Intraósseo, como vocês podem observar, e o seio esfenoidal também intraósseo aqui no osso esfenoidal. Mais uma vez, certo? Olha lá, aqui a gente consegue ver o seio frontal, o seio esfenoidal, e aqui a gente já não consegue observar, tá vendo? Esses buraquinhos que a gente observa aqui, ó, não são as células etimoidais, tá? Aqui são os orifícios da crista cribiforme, né? Então, da lâmina, né? Da lâmina cribiforme. Tá? Então, aqui a gente não consegue observar as células etimoidais.
Na anatomia de superfície, né, a maxilar, né, o seio maxilar bem na maxila, né, a gente consegue ver bem na maxila, o seio esfenoidal, e aqui está o seio frontal, que é justamente nessa região aqui que as pessoas que possuem sinusite acabam sentindo, né, bem, bem, bem dor, né, fica pesado nessa região, né. No raio-x, então a gente consegue observar aqui ó, o seio frontal, aqui estaria o seio esfenoidal e aqui estaria o seio maxilar. Tá? Então, caso a pessoa tenha sinusite, né, vai ficar esbranquiçada essa região. Né? Então, é por isso que acaba se tirando raio-x para poder ver aí se a pessoa está com sinusite ou não, que é o processo infeccioso. O seio maxilar, né, como vocês podem observar, ele é meio complicadinho, né? Então, tá dentro da maxila, né? A órbita tá aqui, tá um corte frontal, né? Dentro da órbita, né? Embaixo da órbita. Então, aqui a gente vê o seio maxilar direito, o seio maxilar esquerdo, né? Aqui tá a maxila, aqui tá a maxila, né? Cavidade oral. Aqui a gente consegue observar ó, o septo nasal e as conchas nasais, né? O inferior, concha nasal média, e aqui para cima a concha nasal superior, né? Observem que o dente, certo? Ele está bem próximo aqui, se eu não me engano, esse dente aqui deve ser um dente mais posterior, né? Acredito que seja um incisivo, né? Não, um incisivo não, um molar, esse dente, né? Um pré-molar ou um molar, né? Então, observem que ele está bem próximo, né? Do seio maxilar. Então, na extração do dente, o cirurgião dentista, ele pode, se não tiver cuidado, né, a raiz do dente pode perfurar a cavidade ao seio, né? E aí dá uma infecção, né? Formar uma sinusite. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora de fazer a cirurgia para que não tenha um contato com o meio externo, tá? Que acabaria causando uma infecção. E aqui a gente consegue ver bem, né? Vocês já devem ter escutado falar sobre a relação do septo nasal, né? Com o ronco, né? Muitas pessoas roncam por causa do desvio de septo. Como vocês podem observar aqui, a gente está vendo um desvio de septo à esquerda, né? Então, notem o tamanho do espaço que o ar tem para passar aqui e nessa região aqui do lado esquerdo. Tá? Então, acaba acontecendo que se o ar passa nessa região aqui do lado esquerdo, né, ele acaba fazendo um barulho, que seria o ronco. Tá? Então, não estou dizendo que todos os roncos se dá em virtude do septo nasal, tá? Em desvio de septo, mas uma das causas que pode ocasionar o ronco é justamente o desvio de septo nasal. E claro que essa mucosa também, né, que recobre aqui as conchas nasais, né, elas também podem estar um pouco mais, um pouco inchadinha, certo? Elas acabam aumentando também, que aí diminui também o espaço, que a pessoa tem aquela sensação de toda hora estar com o nariz entupido, né? Não tem a passagem legal, não tem uma boa passagem do ar para dentro da cavidade nasal, tá? Então, essa mucosa, na clínica, o pessoal chama de corneto, tá? Então, tem alguns medicamentos que você coloca para diminuir, né, o volume dessa mucosa, né, ou às vezes mesmo até cirurgicamente também pode se remover ou diminuir o tamanho dessa mucosa, tá? Então, são algumas especificidades aí que a gente vai ter clínicas da cavidade nasal, que você acha que seria legal vocês saberem. Mais uma vez, né? Maxila, ó. Maxila, frontal, né? E aqui são as células etimoidais, né? Então, quem tem sinusite sabe muito bem o que eu estou falando, né? São essas regiões principais aí que vão estar acometendo aí a pessoa. Aqui, frontal, maxila, né? Nessa regiãozinha aqui embaixo da órbita, a gente vê a órbita aqui, né? Então acaba ficando com essa região aqui mais esbranquiçada, né?
Ó, o seio maxilar, né? Então, ó, é mesmo molar, ó, e pré-molar, tá vendo? Ó, mais molar, né? Ó, aqui tá o seio maxilar, né? E ó como é próximo, né? A raiz do dente ali com o seio da maxila. Ó, o seio frontal aqui, tá? E o seio tava aqui, o seio esfenoidal estaria nessa região aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? A Beatriz. Pode perguntar, Beatriz. Tá. Legal.